E, gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quais as informações vocês precisam saber para escolher o tecido correto para fazer aí a sua cortina. O meu nome é Elisângela, eu sou designer de interiores, me especializei em cortinas e divido com vocês aqui no nosso canal toda a minha experiência em cortinaria. Vamos cortinar? E se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações. Toda quinta-feira às 19h30 nós temos um vídeo novo aqui sobre cortinas. Então, quando a gente vai escolher o tecido para a confecção de uma cortina, muitas vezes o cliente ele vai olhar ali só a questão de beleza, estética, a cor do tecido, o tramado, se é um linho, se é um chantum, um voal, essa textura e o modelo do tecido, né? Gente, mas tem informações valiosas que vocês precisam saber para entender como a sua cortina vai ficar depois de instalada. Se ela vai ficar desse jeito aqui, ó, com os gomos todos certinhos, desde a cabeça até a barra, ou se a cortina vai desfazer o efeito. Então, muitas vezes, tem alguns cortineiros que costumam até travar o efeito da barra da cortina. Eles falam clipar a barra, mas isso eu não gosto muito, não acho ideal, acho que não tem necessidade de fazer isso, desde que você escolha o tecido ideal e também você não tem problemas de abrir a trama do tecido, ficar repuxando, pode puxar fio. Na hora de fazer a lavagem é complicado porque você precisa tirar todas as etiquetas. Então eu vou te mostrar aqui a forma correta de você escolher o tecido certo e não ter nenhum tipo de problema isso com a sua cortina e ter uma cortina bem maravilhosa na sua casa. E eu peguei esse mostruário aqui, que eu gosto muito dele, que é um mostruário que vem com bastante informação técnica pra gente e tem diversos tecidos e eu vou dividir com vocês aqui agora. Tudo que é pertinente para você entender aí, para você não ter uma cortina que vá encolher, o que você não pode fazer também sobre a lavagem para sua cortina encolher. E aqui a gente tem uma legenda que eu vou falando e vocês vão vendo a imagem, o significado de cada item. Então, olha só, essa figurinha significa que o tecido não encolhe, repelente a líquidos, adequado para a estamparia digital. Olha que bacana, você pode comprar de repente um tecido e fazer ali algo personalizado aí para sua casa. Isso é muito bacana, né? Ou empresa, pode pôr a logo da empresa, são diversas possibilidades. Composição natural mista. Isso daqui, gente, é uma figurinha que a gente tem que ficar muito atento, porque ela vai modificar completamente o tecido depois da lavagem. Jacquard, a gente também, antiácaro, temos esse tipo de figurinha que é interessante, que é um tecido que ele já vem pré-tratado. Isso é muito legal. Tecido bordado, fio fantasia, controle de luminosidade, que é um tecido que a gente gosta muito, um tecido aí que vai bloquear os raios solares, vai dar proteção solar para casa. Normalmente o Oxford, ele tem toda essa especificação aqui de controle de luminosidade. Tecnologia fácil de limpar, muito bom também, né? Porque a gente quer praticidade. Pet friend, isso, gente, é um tecido que tem pouquíssimos no nosso ramo. Normalmente, os tecidos, eles vão puxar fio, principalmente com gato. E gato ama escalar uma cortina, né? Tem brincadeira melhor? Uma cortina bem bonitona ali, até o piso para ele poder desbravar aquilo tudo? Gato ama. Adequado para uso náutico, que são aqueles tecidos que podem tomar sol, não desbotam, não tem problema com maresia também. Uso corporativo. Largura dupla, então tem tecidos que eles vêm dobrados, então aí ele vai ter o dobro do tamanho da peça. Toque macio, que é um tecido que a gente gosta muito também, mesmo sendo um tecido sintético, ele não precisa ser aquele tecido todo áspero, com aquele toque duro, né? Pode ser um tecido que dê essa sensação de natural, isso é fantástico. Acabamento estonado significa que é um tecido que é todo simétrico, o acabamento da trama é todo certinho. Alta resistência, isso é um tecido excelente também, né? Dá longevidade à cortina. Antibacteriano.
adequado para a área externa, que aí vai muito em encontro ali do náutico, que são tecidos que têm uma resistência maior, pode tomar chuva, sol, ficar no tempo mesmo. Esse outro, superfície texturizada. Aí tem os tecidos que são adequados para enxoval, então tem uma diferença aí, gente, de tecido para cortina no mesmo álbum. Tecidos adequados para cortina e tecidos adequados para enxoval, que é roupa de cama, cobre-leito, essas coisas. E anti-chama, que é muito interessante também, e normalmente os tecidos eles não vêm com esse tipo de aplicação, a não ser a tela solar, mas aí já é um outro modelo de cortina, e na realidade esse anti-chama seria ele retarda a chama, para ela poder desenvolver com mais dificuldades, né? Então, mesmo o tecido tendo essa qualificação de anti-chama, a gente nunca faz a especificação de uma cortina rolô tela solar próximo a uma churrasqueira ou próximo a um fogão, porque o risco ele é eminente ali naquele caso, né? Então, eu vou começar a mostrar para vocês aqui agora. Dentro de cada tecido, eu separei aqui, gente, 2 tecidos que eles são muito parecidos. Vejam só, eles parecem, aqui a gente costuma falar primo e irmão, quando o tecido é muito semelhante. Percebam que eles têm aqui a mesma cor, são 2 tecidos claros, num tom off-white, quase branco, mas eles têm aqui uma textura diferente. Nem vou mostrar aqui agora, só para eu mostrar primeiro as qualificações de cada um. Então são tecidos que o tramado dele é diferente, tá vendo? Esse daqui ele é um pouquinho mais aberto, a gente sente que é um tecido mais sintético e isso é muito interessante para a cortina, você ter um tecido mais sintético. E aqui nós temos um tecido que ele já tem essa pegada mais fechadinha, o tramado dele é mais fechado e o toque dele aqui é um toque muito suave, um tecido muito lindo também. Dentre esses 2 tecidos aqui, me conta aqui nos comentários qual você escolheria. Esse tecido 1, que ele tem um aspecto mais artificial, mais sintético, ou esse tecido 2, que tem um aspecto mais natural aí para sua cortina? Conta aqui para mim. Gente, quem escolheu aqui a opção 1 é a que eu recomendo, porque é um tecido mais sintético e um tecido que não vai dar nenhum tipo de problema na hora da lavagem. Então, suponhamos que você mora em uma região que tenha muita poeira, que você precise lavar sua cortina com um prazo menor. E sobre a lavagem, gente, o indicado é que você lave suas cortinas pelo menos uma vez ao ano. Então, quanto mais prático for esse tecido, você consegue aí segurar um ano sem lavar, mas não deixa passar não, porque você pode começar a comprometer, deixar comprometer a trama do seu tecido. Então, um tecido que ele toma muito sol, fica empoeirado e não é limpo, não é lavado, a trama ela vai ficando mais resistente, mais dura e pode começar a esgarçar, rasgar, e aí você vai ter um monte de danos no seu tecido. Por isso, a gente sugere aqui um tecido mais sintético sempre. E eu vou mostrar para vocês aqui a especificação dos 2, que é o tecido número 1, esse daqui, e o tecido número 2, o de baixo. Então vamos lá, olha só, vou pôr as 2 etiquetas bem próximas para vocês entenderem a diferença desses 2 tecidos. Aqui a gente começa, o tecido 1, ele é 100% sintético. Então isso daqui, gente, é um tecido que ele remete ao linho, mas é um tecido que ele é construído 100% de forma artificial. Significa que eu vou pegar aqui, ó, eu vou ter o toque, a textura de um linho natural, mas no dia a dia ali em casa eu vou ter toda a eficiência de um tecido sintético. Então ele não vai me trazer nenhum tipo de problema na questão de usabilidade. O de baixo, eu vou ter um tecido com a composição de 90% poliéster e 10% linho. Vocês percebem que são 2 coleções diferentes, né? Eu tenho aqui em cima o tecido alicante e embaixo eu tenho o tecido leno. Então, por isso que eles têm, inclusive, a composição aqui diferente.
A primeira figurinha, aqui a gente tem a questão de gramatura, né, dos tecidos, que esse tem uma gramatura de 195 e aqui tem uma gramatura de 170 gramas por metro quadrado. O que significa isso? É essa quantidade de fios que a gente vê no tecido. Então, é muito fácil a gente perceber que esse tecido leno, ele tem uma gramatura maior, porque ele tem mais fios na construção do tecido do que o alicante. O alicante, ele tem uma gramatura de 170, então ele tem menos fios por metro quadrado que o de cá. E aí entra também a questão de peso de tecido, mas isso não vai influenciar, no caso desses dois tecidos aqui, em termos de acabamento e caimento do efeito do tecido, da cortina, viu, gente? Sobre a largura, o tecido de cima, ele tem 3 metros de largura, o de baixo 3,16 metros, que também não vai influenciar muita coisa aqui na hora da confecção, da produção. Isso não é o mais importante da gente avaliar. Só um detalhe que para cortinaria eu sempre recomendo tecido com pelo menos 2,80 metros de largura. Porque se você pega um tecido com pouca largura de orelha a orelha, significa que você vai ter que fazer a cortina por alturas e sua cortina vai estar cheia de emendas. Então, quanto mais largo for o tecido, a gente pega essa largura aqui e coloca ela no pé direito. Eu tenho até um vídeo aqui no nosso canal que eu falo sobre isso, eu vou colocar o link para vocês aqui abaixo. Se vocês quiserem conhecer mais sobre essa questão de costura invertida, costura normal, de acordo com o pé direito, vocês podem assistir lá, vocês vão gostar. Aí aqui, ó, a primeira figurinha que nós temos, o primeiro símbolo, é o sobre a lavagem. Então, os dois tecidos, eles podem ser lavados a cortina com água normal, tá vendo? Não pode alvejar, eles podem ir à máquina, então pode lavar na máquina tranquilamente. Pode passar os dois tecidos, eu acho isso aqui muito importante também. Agora tem um detalhe sobre a parte de lavagem, que é um outro vídeo que eu oriento para vocês, onde a gente conta o passo a passo para você lavar sua cortina e ela não ficar toda craquelada, não quebrar a trama do tecido. E aqui essa última figurinha, a quinta, ela significa que se você for lavar a seco, você precisa usar o tetracloroetileno ou o hidrocarboneto. São dois produtos que não vão agredir esse tecido aqui, que são confiáveis para você poder usar no caso de lavagem a seco. Em alguns casos, gente, a cortina sendo lavada a seco, ela pode encolher, principalmente se for o estilo lave e seca. Então tem que tomar muito cuidado e tomar cuidado também com o produto que vocês vão utilizar aí nessa lavagem. A gente continua aqui e aí eu sei que a orelha do tecido, ela está sendo considerada aqui nesse sentido. Então, a orelha está aqui e o que eu vou entender de trama vai ser dessa forma aqui. Se eu for construir a minha cortina pelo pé direito, eu vou ter o tramado nesse sentido. Se eu for fazer minha cortina por alturas, aí eu vou ter o tramado no sentido de cá, invertido. Ele podia estar solto aqui, né? Que aí ia ficar ainda mais fácil para eu mostrar para vocês. Agora, o que vai diferenciar? Que até então a gente viu aqui que os símbolos são todos iguais, mas aqui vem o grande checkmate na escolha do meu tecido, do tecido ideal aí para eu poder fazer minha cortina, fazer a confecção dela. Esse símbolo eu já mostrei para vocês que significa que não encolhe. Então é uma cortina, é um tecido que ele tem 100% de poliéster e ele não vai encolher na lavagem, é um tecido mais prático. Aqui eu tenho esse símbolo que ele significa que tem uma composição natural mista. O que é isso? São esses 10% de linho aqui, ó. E ele tem também um toque macio. E sinceramente, eu aqui tocando os dois tecidos, esse daqui é mais macio com certeza, mas o de cima não é um tecido áspero. Ele dá uma sensação de maciez também, é um tecido muito bem refinado. Inclusive, gente, olha só, aqui a gente consegue perceber uma diferença aqui na composição dos fios e isso dá um ar de naturalidade aqui para esse tecido e consequentemente para minha cortina.
E aqui por último, eu tenho também informação que ele pode ser usado no uso corporativo. Isso significa que a gente pode colocar esse tecido ali na janela, eu posso utilizar ele em porta. É um tecido que tem total segurança, desde que, é claro, a gente coloque um forro para a gente acrescentar aí a resistência do tecido, mas ele pode ser utilizado em locais quentes, locais que vão tomar sol. E isso, gente, é muito importante, porque muitas vezes você vai pensar ali só na cor do tecido e não vê essas informações técnicas. E na hora que a sua cortina é instalada, fica aquela cortina que tem um efeito só lá em cima e da metade para baixo ela já abre toda e você não consegue perceber toda aquela beleza e fluidez do tecido. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem interesse em conhecer mais sobre essa parte técnica de cortineiro, um recado aí para todos os cortineiros que nos acompanham, eu vou colocar aqui embaixo o link da nossa lista de espera. Vem muita novidade por aí e a gente vai dividir muita informação técnica com vocês. Então vocês podem clicar aqui no link e participar lá do nosso grupo no WhatsApp. Até o próximo vídeo!